Olá, seja bem-vindo ao Tabuleiro do Poder. Eu sou o Júlio Sodré, jornalista, e vou conduzir esse programa que tem como principal objetivo mostrar a atuação dos vereadores aqui de Londrina em temas importantes da sociedade, principalmente a atuação desses vereadores como integrantes de comissões permanentes, comissões temporárias e frentes parlamentares vinculadas à Câmara Municipal de Londrina. Nesta primeira temporada, tema de extrema importância. Vamos discutir a LDO 2027. O que é a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a lei que direciona o investimento que a cidade de Londrina vai receber no ano que vem, no caso, o ano de 2027. E neste episódio eu recebo aqui os integrantes da Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente, Segurança Pública, Direito e Bem-Estar Animal, presidente da comissão, Matheus Tum, vereador do Partido Progressista. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra poder estar aqui, poder discutir a cidade de Londrina, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, temas importantes que são discutidos nesta Comissão de Política Urbana. Basicamente, o progresso da cidade passa por esta comissão, então é uma honra poder estar aqui para discutir sobre a cidade de Londrina. Maravilha. Cumprimento também o vereador David Weasley, do Partido Novo. Seja bem-vindo ao Tabuleiro do Poder. Júlio, eu que agradeço, mais uma vez, como o vereador Matheus Tum acabou de falar, a oportunidade de debater sobre a cidade, conversar um pouquinho. Uma das principais comissões da Câmara ali, Política Urbana, Segurança Pública, né, entre tantas outras que são importantes também. Mas vamos lá, estamos à disposição aqui para conversar um pouquinho sobre aí o orçamento do município. Legal. Os vereadores Matheus Tum e também o David Weasley, que tem a companhia, né, como membro na comissão, o vereador Roberto Fu, do Partido Liberal. Eu já começo o programa, no caso, com a informação de que nós já temos um texto enviado pelo prefeito Thiago Amaral, tivemos uma aprovação em primeira discussão, mas até a definição nós temos ainda todo um estudo, toda uma análise. E a gente falando de uma comissão tão ampla, que a gente fala, por exemplo, de política urbana, meio ambiente, segurança pública. Eu vou começar com o presidente, Matheus Tum. Como é que a comissão define as prioridades e quais seriam essas prioridades para o ano de 2027, relacionado até a esse contexto que a gente já tem, inclusive material publicado no site da Câmara de Vereadores, que nós temos uma redução de investimentos de um ano para o outro. Como é que vocês conseguem elencar o grau de importância, prioridades e como é que vocês veem esse trabalho para se definir a LDO 2027? Bom, a gente tem na cidade muitos problemas. Política urbana basicamente envolve todas as áreas da cidade, o trânsito, a limpeza urbana, a manutenção dos equipamentos públicos, a segurança pública, o direito do bem-estar animal, então, que também é um caso de saúde, né, de vigilância sanitária. Então, a gente precisa escutar muito a comunidade, ver os problemas da cidade. Hoje, nas audiências públicas, a gente consegue sentir o clamor das pessoas com os problemas do cotidiano da cidade. Hoje, na minha visão, a gente tem muitos problemas, por exemplo, quando chove. Então, Londrina alaga por diversos pontos da cidade. Isso prejudica muita gente, né? Principalmente inviabilizando um trânsito em dia de chuva. A gente sabe o caos que a cidade vira, a desorganização que a cidade enfrenta quando a gente está em período de fortes chuvas, né? Justamente por conta desses alagamentos, que geram acidentes, motoqueiros vêm a cair, carros tem a colisão traseira ali, né? Porque está vindo em alta velocidade, às vezes freia por causa de um alagamento e o outro não consegue frear porque está chovendo e bate atrás. Então, é uma série de situações que a cidade enfrenta, principalmente nesses períodos mais chuvosos. Então, esses temas têm que ser abordados, né, com sensibilidade. Acho que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, que a cidade precisa de um plano de drenagem urbana. Para ontem, né, a gente precisa realmente de uma atenção especial, principalmente nessas questões, e a gente vê essa falha no orçamento. E a gente vê esse clamor da sociedade, né? As audiências públicas, elas são muito importantes para a gente sentir o que a cidade precisa e qual a direção que a cidade precisa fluir, né? Hoje a gente tem bairros necessitando do básico. O que seria o básico? Uma limpeza
mais frequente, uma praça organizada, né? A gente anda pela cidade. Desculpa a interrupção. Quando você fala de uma limpeza, você mencionou a drenagem como um problema grave. Mas você diz a limpeza nos bairros relacionada a bueiros ou de uma maneira um pouco mais expansiva? Não, de maneira geral. É a manutenção básica que a gente chama. Eu e o vereador David, a gente tem esse perfil de andar os bairros da cidade. O vereador David tem essa causa tão sensível que é a causa animal, né? Então, ele já aproveita nesse caminho já para poder fazer esse levantamento também. E eu, né, nessas pautas de bairro, que é uma das minhas bandeiras na política, que é a presença nos bairros, tá andando os bairros da cidade, principalmente ali acompanhando de perto a rotina da vida das pessoas perto da sua casa. Então, a gente acaba detectando esses problemas com uma maneira mais frequente e podendo filtrar também o que são as prioridades de cada bairro. Então, cada bairro tem a sua necessidade. Mas o que a gente vê, de maneira geral, é essa falta do serviço público chegando com frequência perto da casa das pessoas. Ou seja, a limpeza do bueiro. Hoje aí, a estimativa é cerca de que a gente tenha na cidade mais de 60 mil bueiros. E grande parte desses bueiros estão aí comprometidos com entupimento, com lixo, enfim. Da sujeira da cidade mesmo, né? Que quando chove acaba escorrendo e parando nos bueiros, né? Aí a gente tem as nossas praças, equipamentos que trazem lazer, esporte, né, a interação familiar, que, de modo geral, têm sido abandonados. Então, a gente precisa... Por exemplo, hoje a gente solicita na prefeitura uma academia ao ar livre, não tem. Então, a gente vê realmente essa falta nesse orçamento, né, para esse tipo de manutenção, deixar os bairros com maior qualidade, para atender as famílias, para as crianças terem um local de lazer. Hoje a gente puxa, por exemplo, o Jardim Gávea, na zona norte de Londrina, que não tem nenhum equipamento público de lazer, esporte e interação familiar. Então, a gente precisa levar o serviço público mais perto. Só que esse orçamento, né, que chegou para nós com pouquíssima margem para investimento, infelizmente, para o ano de 2017, a gente precisa realmente encontrar alguma forma, seja, né, por refinanciamento aí de dívidas, seja pela questão de novos profis ou planos aí para levantamento de receita pelo município, ou, né, a busca de emendas parlamentares, que também é uma das funções do vereador, ir buscar essas emendas, porque realmente com o orçamento que chegou, esses investimentos vão ser muito difícil acontecer no ano de 2027. Entendi, vereador Matheus Tum, e pergunto também ao vereador David Wisley, porque nós tivemos, como reafirmo, né, material publicado no site da Câmara, pontos de atenção, como a redução no valor dos investimentos e a redução também no gastos de capitais. Voltando ao assunto, não só para a infraestrutura urbana, mas também como segurança pública, Sim. que também é tema da comissão. Com esse orçamento enviado e já aprovado em primeira discussão, o que é que dá para falarmos, pensando numa LDO 2027, pensando em segurança pública? Esse orçamento é um orçamento para manutenção ou é possível se efetuar investimentos diante do que chega? Olha, Júlio, na minha concepção, avaliando ali de dentro da Câmara e tanto quanto a gente corre, né, percorre os bairros e escuta isso da população, no mínimo, assim, no máximo, vamos colocar que é manutenção. Né? A gente tem um déficit de segurança pública muito grande, desde a Guarda Municipal, que é a competência nossa, legislar do município. Né? Aí, se eu for falar de polícia militar, você já pega o Estado. Então, chamaram alguns guardas agora recentemente, mas o déficit é muito grande, né? De equipamento, viatura, manutenção. A gente pega, o vereador Matheus Tum falou aqui de buscar emendas. Né? Alguns deputados que há 2 anos atrás, um ano atrás, que mandou, né? Eles mandaram, né, emendas para armamento, viaturas, mas é muito pouco, né? Perto do orçamento que Londrina, pela capacidade que Londrina tem, né? É muito pouco. Acho que a cidade precisa ser melhor organizada pelo Poder Executivo. E isso falta muito, né? Esse diálogo com o Executivo, com o Legislativo. Eu vejo que essa atual gestão não tem isso, né? E é muito difícil. Então, o que cabe a nós, vereadores, é a cobrança, a fiscalização, né? E como o vereador de novo falou, tentar buscar emendas para que a gente possa incrementar, ajudar nessa situação financeira que o município passa hoje. Você disse que há uma dificuldade de conversa entre
o legislativo e o executivo. De que maneira que a comissão, no caso de política urbana, meio ambiente, segurança pública e direito e bem-estar do animal, trabalha para tentar esse estreitamento de relacionamento? Olha, Júlio, posso falar pelo vereador David, né? Eu não posso falar assim agora de modo geral pela comissão, até porque o vereador Fu não está presente, mas o vereador Tum acho que pode confirmar isso. Falta realmente esse diálogo mais com a comissão, com os vereadores. Se a gente pegar a nossa comissão, né, que é segurança pública, política urbana, meio ambiente, bem-estar animal, frequentemente teve uma polêmica muito grande em Londrina sobre isso, né? A questão da ração, né? Existe o banco de ração em Londrina, que a prefeitura fornece a cada 5, 6 meses. Os animais não comem a cada 5, 6 meses. E eu, você, todo mundo está aqui, eu almoço e janto todo dia. Né? Então, se a ração de péssima qualidade, aí fala que não tem dinheiro para mudar, para fazer uma nova licitação. Então, a gente pode pegar aí o assoreamento do lago, que envolve a nossa política, a gente estava falando sobre isso aqui nos bastidores. Os PEVs de Londrina, que é uma vergonha, não é solucionado. Tivemos problemas recentes que não foi solucionado. É só tapa-buraco, tira um pouquinho de lixo, daqui a pouco está pior do que estava. Incêndio novamente, recente no Vista Bela, no PEV. Do Califórnia, mesma coisa. Eu vejo que a prefeitura não tem uma atenção total para isso. Literalmente apagar o incêndio, né? Alguns contratos emergenciais, mas não resolve o problema, não resolve. Então eu vejo que deixa muito a desejar nessa parte. E você, para quem te conhece também, o teu histórico de atuação com causa animal, até mesmo fora da questão de comissão, e muito também de estar na comissão, é pelo envolvimento com causa animal. Você mencionou a questão de ração, mas ainda dentro dessa questão do bem-estar animal e também, vamos dizer assim, não sei se eu vou usar o termo correto, mas um controle de umas zoonoses, alguma questão nesse sentido. Quais seriam outros pontos elencados que necessitam de investimento e que a comissão tenta passar para o executivo a importância de investimento nessas áreas, além do problema, como você falou, da questão de ração? Olha, Júlio, hoje é vergonhoso falar isso, mas a segunda maior cidade do Paraná não tem um centro de zoonose. Né? Quando precisa de alguma coisa zoonose, eles usam o laboratório da UEL. Né? Isso é uma vergonha para a cidade. Não tem um centro de bem-estar animal que possa englobar isso, ou que outras cidades já estavam avançando nisso. Né? Temos hoje um hospital veterinário gratuito que, na verdade, tem que ser transformado em clínica. Né? Não tem raio-x, não tem cirurgias ortopédicas, que é o maior gargalo que existe na causa animal. Hoje, uma cirurgia ortopédica custa 3, 4, 5 mil reais. Isso acontece num único dia 4, 5, 6 vezes. Como é que eu dou conta disso? Como vereador ou como protetor? É humanamente impossível. Né? E as pessoas não entendem. Eu sou muito cobrado perante isso. Então, eu cobro muito isso também no plenário da Câmara para que a prefeitura possa ter esse olhar. Eu sempre falo isso, uma frase que é bem repetitiva. Não precisa excluir uma causa para ajudar a outra. Né? Tem que ter o remédio no posto de saúde, tem que zerar a fila de atendimento, né, da saúde pública, né, da humana, mas também tem que cuidar da causa animal. A prefeitura tem um orçamento suficiente para isso. Então, na minha visão, o prefeito só não faz porque não quer. Falta um mínimo de vontade. E a questão de investimento junto às bases, como, por exemplo, até vocês como vereadores mencionaram a importância de uma captação de uma emenda parlamentar, né? Seja ela proveniente do deputado estadual ou de um deputado federal, mas como é que é o trabalho de vocês, integrantes da comissão, tentando atuar junto à captação para, por exemplo, investimentos nesse sentido de mostrar a importância da construção Tem alguns deputados parceiros, né, que ajudam, que mandam emendas, mas são poucos hoje. A gente falar a verdade, são poucos que têm essa visão. Né? Apesar de que um deputado federal hoje, ele, pelo Paraná, ele manda emenda, ele tem que cuidar de 399 municípios praticamente, né, e tentar mandar recurso para todas praticamente essas cidades. Né? O deputado estadual ele tem pouco recurso para mandar, mas existe poucos. Né? Você conta no dedo aqui, eu não vou falar nomes para não ficar uma situação chata, mas assim, pouquíssimos que eu procurei realmente conseguiram mandar emendas que o município conseguiu utilizar aqui na cidade. Entendi. Eu pergunto agora também para o vereador Matheus Tum, voltado agora esse questionamento aos temas. Cada tema já comentamos de drenagem na política urbana, falamos das questões do bem-estar animal e eu preciso perguntar da questão de meio ambiente. Se a gente consegue elencar uma pequena lista de problemas que a comissão faz a detecção junto à base de eleitores de vocês ou de pessoas que querem contribuir com o processo para vocês levarem a recomendação para o executivo. O que a gente consegue na questão de meio ambiente elencar como principais
itens a serem desenvolvidos para estarem presentes nessa LDO de 2027? Olha, a gente tem levantado alguns problemas, principalmente nas margens dos nossos córregos, ou seja, os fundos de vale da cidade. Londrina ela é cortada, né, por muitos córregos e fundos de vale que a gente precisa de uma atenção. Hoje a gente anda facilmente pela cidade, a gente encontra nesses fundos de vale acúmulo de lixo, falta de manutenção, muita sujeira, e não precisa ir muito longe. A gente fala aqui da Castelo Branco, por exemplo, uma área que já está com calçamento no entorno, nas margens ali do córrego do Cambezinho, né? Então, a gente tem muita coisa para ser melhorada. E não é muito difícil ver que a gente tem precariedade nos equipamentos públicos danificados há mais de 1 ano, 2 anos, que não veem manutenção como uma varrição, por exemplo. E a gente tem outros que realmente precisam de uma atenção no sentido de estruturamento, né? A gente tem agora na cidade um projeto que está avançando, que começou lá na gestão do prefeito Marcelo Bellinati, já tem avançado um pouco também na administração do Thiago Amaral, bem pouco, mas alguns eu vi que foram feitos, né? Que são os parques lineares, que é um projeto que é para longo prazo, acredito. Tem muita coisa para se avançar, mas é uma questão que precisa ser prioridade, principalmente porque os fundos de vale precisam ser cuidados minimamente, né? A proteção dos nossos rios aqui, dos córregos, isso é fundamental, é de extrema importância. Então, a urbanização dessas áreas, levar pessoas que cuidem realmente dos nossos fundos de vale, isso é prioridade, deveria ser, né, o top 1 das prioridades. O vereador David colocou um ponto muito importante. A gente tem o problema do lixo. O lixo urbano é produzido, toda cidade grande vai produzir em massa o lixo. Todo mundo tem em casa, além do orgânico, do reciclado, a gente tem aquelas coisas que a gente não consegue só simplesmente pôr na rua. Um móvel, um entulho, restos de construção ou de uma manutenção que você vai fazer em casa. Hoje, Londrina ela não consegue captar isso na porta da casa das pessoas. Apesar de a gente ter recebido, agora recentemente, uma cidade que está fazendo isso, você tem um DISC, um número que você liga e a prefeitura manda um caminhão para recolher um móvel, para recolher uma situação que você não consegue descartar simplesmente na rua. Lógico, a gente sabe que não é todo dia que a gente vai descartar um guarda-roupa. Então, e acaba isso muitas vezes indo para onde? Para o fundo de vale. Às vezes, a gente tinha aqui os carroceiros também, que foi uma luta do vereador David para a gente acabar com esse tipo de transporte, né, do meio animal. Tração animal, no tração caso, né? animal. E foi uma luta que se iniciou aí junto com o vereador David, e conseguimos vencer essa barreira. Ainda tem o clandestino, né, David? Mas já tem reduzido, a gente já tem a dificuldade de encontrar pela cidade carroças, né, andando por aí cheia de entulho, de lixo. E esse recolhimento ele chega a ser uma economia para a prefeitura. Quando a gente fala em tempos de redução de orçamento, a gente precisa também pensar na economia, né? Então, o que a gente faz para economizar? Porque se a pessoa for jogar no fundo de vale ou ela contratar um meio irregular para ir transportar e que vai parar num fundo de vale ou em alguma área pública, é despesa para a prefeitura. Então, o que a prefeitura fizer no sentido de eliminar esse lixo urbano para que ele não chegue em áreas irregulares, isso gera economia para os cofres do município. Porque a gente vê, andando pela cidade, o tanto de descarte irregular que tem, né, que a gente encontra, a prefeitura limpa, 2 dias depois já está tudo aquele monte de lixo de novo. Então, são áreas de extrema importância que eu acho que a prefeitura teria que, nesse orçamento, priorizar, principalmente essa questão que o vereador colocou do PEV, né, foi realmente feito um contrato emergencial, só que com o contrato emergencial o PEV voltou a pegar fogo. Então, realmente, a gente precisa superar esses obstáculos para 2027. Ô, Júlio, só pegando um adendo nessa fala do Matheus, na última sexta-feira agora até acabou viralizando na minha rede social isso,
eu peguei em flagrante realmente. A prefeitura limpou uma área que é total descarte de lixo na Zona Norte, subindo ali no alto da Boa Vista. Quem sai da Rio Branco ali, sobe o pó da Boa Vista, tem um terreno ao lado esquerdo. E eu peguei no pulo o cara descartando. O que o Matheus falou, guarda-roupa, madeira, colocou fogo, eu fiz ele apagar o incêndio. Ele tentou dar a volta, fugir com o carro, eu fui atrás, fiz ele voltar no local, colocar o lixo no carro dele e levar no PEV no Vista Bela. Então, se você perceber também, tem sim a parte do poder público, do poder executivo, legislativo, nós precisamos cuidar dessa parte, mas a própria população muitas vezes não cuida também. O Matheus falou dos carroceiros também, mas não é só os carroceiros aqui não, e olha que quem sou eu, né? Não estou defendendo não, mas assim, antigamente a gente tinha muito isso dos carroceiros, mas as pessoas fazem isso, coloca no porta-malas, coloca na linha, na carretinha ali e descarta. E na sexta-feira eu fiz isso, peguei num flagrante, considerando um idoso, fazendo isso de forma clandestina na Zona Norte. Entra um questionamento meu, porque a gente, quando traz as comissões para conversarmos sobre a questão de LDO, a gente envolve, obviamente, os integrantes da comissão. O que você vai sugerir para o Poder Executivo? O que você vai trazer de devolutivo? Mas nem tudo, eu acredito, que se baseia numa questão de investimento ou que precisa investir. Muito se passa pela questão de educação. É uma dificuldade que a gente tem a educação do cidadão londrinense hoje? Sim, eu trabalho muito isso nas escolas, com a causa animal, né? A educação com as crianças, né? Porque daí é o de trás para frente, né? É a criança que ensina o pai, não o pai que ensina a criança. E também Londrina poderia ser dessa forma com outras áreas. É o que eu falei agora, falta às vezes um pouco de vergonha, desculpa o termo, mas um pouco de vergonha na cara, né, do cidadão, do ser humano de forma geral, mas falta campanhas também de conscientização, falta mais isso também por parte aí da CMTU, do Executivo, e em pontos que o vereador falou também, eu posso citar alguns, Pedro Carrasco Calduan, quem que não conhece essa rua? A quilômetros de lixo. Então, tudo se resolveria ali, acho que 50% ou mais, com câmeras, com totens da guarda, porque acho que ia inibir 50%, 60%, 70% da pessoa parar com seu carro ali, seja carroça, carro, qualquer outra coisa, e jogar o lixo ali. E sendo levemente provocativo, como eu tenho feito leves provocações ao longo de todos os episódios, colocando câmeras em ruas onde os lixos são destinados de maneira incorreta. Essa instalação de câmeras entraria numa lista de prioridades para uma LDO, por exemplo, num comparativo com drenagem, num comparativo com ração de animais? Eu vejo que sim. Eu vejo que sim, porque é dali que sai a dengue que pega seu filho, sua família, é dali que saiu. Eu falei isso no vídeo, porque não adianta nada. Isso também tem que ser prioridade. Se a prefeitura não tem braço suficiente para fiscalizar, que coloque em câmeras. A própria guarda, a central da guarda pode monitorar isso. Então a viatura perto vai lá na hora, apreende o carro, dá multa. A pessoa só prende no bolso, na dor. Entendeu? Então, eu acredito que isso seja assim, uma prioridade. A gente fez uma audiência pública pela política urbana em relação aos PEVs, né? E envolve o descarte irregular. O PEV está diretamente ligado ao descarte irregular, né? Ele foi criado justamente para evitar o descarte irregular. O problema dos PEVs... Até traduzindo, né, a sigla, ponto de entrega voluntária. Né? A pessoa se voluntariza... Para que as pessoas não descartem nos fundos de vale ou nas áreas públicas. Né? Tem gente que descarta numa praça, por exemplo. Ele está passando, ele não tem ninguém, descarta um sofá numa praça que tem uma quadra de futebol, uma pista de skate. Então, realmente a falta de sensibilidade. Mas muitas vezes essa falta de sensibilidade é porque... não tem o conhecimento, ou seja, não tem a questão da educação. Ou porque antigamente era comum, vira uma prática, mas enfim, é uma falta de educação. Mas a falta de educação ela é suprida com investimento público. A falta de educação, quando a gente faz multirões, por exemplo, pelos bairros da cidade, com caminhões de lixo passando na porta da casa das pessoas, as pessoas colocam esses materiais que iriam para o fundo de vale, assim, em mente iria para o fundo de vale, colocam na porta, o caminhão passa recolhendo. Só que hoje não existe esse serviço. Então, o problema do lixo que a gente elenca, hoje é um dos maiores problemas que a cidade enfrenta. Porque quando o PEV pega fogo, é um problema de saúde pública que a gente tem. As pessoas com problemas respiratórios, as pessoas que moram no entorno desses PEVs sofrem demais. Imagina você dormindo e o seu quarto está enchendo de fumaça. Então, essa é a realidade de muitas pessoas, por exemplo, que moram no Vista Bela, que moram ali nos fundos do Santo André, no Barcelona. A fumaça chega lá. A gente tem vídeos da fumaça do PEV do Vista Bela chegando no centro da cidade.
é um problema para quem tem... eu falo sempre, né, disse na sessão também, uma amiga que tem comércio na Avenida Arthur Thomas, no Jardim Bandeirantes, diz que não aguenta de dor de garganta quando o PEV pega fogo. Olha a distância do PEV do Vista Bela para o Bandeirantes. Por quê? Porque a fumaça chega, principalmente nos bairros ali mais da região oeste para o centro. Então, é um problema de saúde, é um problema de meio ambiente, é um problema que engloba muita coisa. Então, investimentos nessa área, eles soam como economia, né? Porque se o PEV não pega fogo, é um problema de saúde a menos, é um problema... o PEV funcionando bem, é menos serviço que a prefeitura tem de ir recolher lixo no fundo de vale. Quanto tempo a prefeitura perde recolhendo lixo nos fundos de vale? Aqui no Jardim Colúmbia, por exemplo, atrás da UEL, um ponto de descarte regular com frequência. Ali encontra animal morto, ali encontra todo tipo de lixo, pneu, móvel. Então, assim, falta realmente essa estruturação. E nessa audiência pública que a gente fez, o presidente da CMTU se comprometeu em fazer esses investimentos na área de monitoramento. Porém, até hoje, desde quando foi realizada essa audiência pública e assumido esse compromisso, nenhuma das ações foi implementada, né? O contrato emergencial, que o próprio presidente disse que foi suspenso por conta de uma cobrança da Câmara de Vereadores, porque é o seguinte, a gente tem um tempo de licitação de aproximadamente de 3 a 4 meses. O contrato com a empresa que fazia a manutenção do PEV foi rompido em setembro de 2025. Em janeiro de 2026, o PEV pegou fogo. Ou seja, 4 meses, né? Daria tempo suficiente para fazer uma licitação. Pegou fogo, fizeram um chamado emergencial. Isso que pegou fogo já 4 vezes, né, em 2026. E a gente tem acompanhado de perto todas esses incêndios, a gente tem cobrado da prefeitura soluções para que não venham acontecer essas situações, mas não tem resolvido. Mesmo com as cobranças, mesmo os vereadores que estão se dedicando em cima desta causa, não tem tido retorno e nem solução para esse problema. Então, assim, eu acho que falta também um pouco de gestão desses recursos que a prefeitura tem e a prioridade. Saber o que priorizar, porque assim, a gente vê investimentos acontecendo em determinadas áreas e outras áreas que eram prioritárias que são prioridades deixadas de lado. E se você pegar, Júlio, o PEV do Vista Bela, que é o maior, o principal aqui em Londrina, é a questão do lixo. E lá você encontra porco andando, vagando lá, galinha, cavalo solto no meio dos incêndios. Então, assim, é um problema sério, cara. A gente ri aqui de nervoso, porque assim, a gente não encontra solução para isso. Eu falo o Poder Executivo. O que nós, vereadores, podemos fazer em termos de executar, de cumprir, de fiscalizar? Se eu tivesse o poder da caneta de mandar fazer, o vereador tivesse o poder da caneta de mandar executar, seria totalmente diferente. Se o vereador tivesse emenda positiva, né? Acho que as pessoas sabem o que é isso em casa, né? Seria uma emenda parlamentar, uma emenda impositiva para destinar para alguma coisa, também poderia destinar para um recurso desse do meio ambiente, mas infelizmente fica tudo na mão do prefeito e aí, meu irmão, é ele quem decide, a caneta é dele e é ele que sabe o que o Londrina precisa também, né? Bem, vereador Matheus Tum, vereador David Weasley, tivemos um programa com muitos relatos, muitas denúncias, testemunhos de fiscalização e muito do que eles falaram aqui deve estar no relatório de recomendações também que a Comissão de Políticas Urbanas, Meio Ambiente, Segurança Pública e Direito e Bem-Estar do Animal vai enviar à comissão para o Executivo avaliar, no caso, e julgar quais são as prioridades de investimentos sugeridos pela comissão. Encerrando para as considerações finais, vereador David Weasley. Julio, só agradecer o espaço, dizer que estarei sempre à disposição de vocês aqui para debater sobre a cidade de Londrina, com o maior prazer do mundo. Essa cidade maravilhosa, tem um potencial gigantesco, uma cidade que todos nós aqui amamos. Obrigado, viu? Legal, eu que agradeço pela presença, pela oportunidade, pelo compartilhamento de ideias e agradecimento também pela presença ao vereador Matheus Tum. A gente agradece, é sempre muito importante discutir Londrina, é o que a gente gosta de fazer, por isso somos vereadores, né? Discutir a cidade, ouvir as pessoas. Acho que o papel do vereador é ouvir e lutar pelas causas das pessoas, representar de fato a população. Então a gente está à disposição e sempre que necessário estaremos discutindo a cidade de Londrina. Só para finalizar, Júlio, que a fala do vereador falou é importante. Nós, vereadores, somos a ponte
entre a população e o executivo, né? Aí essa ponte não pode quebrar, né? Porque senão qual que é o cliente em comum, né, do vereador e do prefeito? O povo, né? É o povo quem perde com essa que não tem união, né, entre o legislativo e o executivo, infelizmente. E a gente aproveita, inclusive, a deixa de falar sobre a população para você que está nos assistindo. Se você tem alguma contribuição, alguma sugestão de melhoria, alguma denúncia, se você quer falar com o vereador de sua confiança, você pode acessar o site da Câmara Municipal de Londrina, www.cml.pr.gov.br. Você vai lá em vereadores em exercício, e lá você tem todos os dados, todas as informações, telefones de contato, e-mails de contato, e você pode entrar em contato para passar a sua sugestão referente aos temas não só da comissão, mas também aos temas que você julgar oportuno, né? A gente também convida você que está nos acompanhando a fazer o download gratuito por meio da loja de aplicativos do seu celular. Você vai lá e procura por Camila, que é o app que traz todas as informações, atualizações da Câmara Municipal de Londrina. Você também, se for mais familiarizado com redes sociais, você pode procurar pela Câmara de Londrina no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Este episódio do Tabuleiro do Poder está chegando ao fim. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!